Estamos com mais uma EBD online e hoje nós temos a presença da irmã Vera conosco para passar a lição, para compartilhar conosco daquilo que Deus já colocou no seu coração. E nesse momento estaremos orando, pedindo a Deus pela irmã Vera, pela sua família e colocando assim também cada um irmão na presença de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor está nos concedendo. E queremos te pedir, ó Deus, nesse momento, por cada um que está ouvindo, participando da EBD, através, ó Deus, da live. Que tu possa, ó Deus, estender a tua graça e a tua misericórdia na vida de cada um deles. Também, ó Deus, suplicamos a tua bênção pela vida da irmã Vera. Que tu possa, ó Deus, estar concedendo a tua serva saúde, sabedoria. Esteja, ó Deus, usando os seus lábios nesta manhã para falar aos nossos corações. Também, ó Deus, visite toda a sua família, esteja concedendo a tua bênção sobre cada um deles. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pelas nossas vidas. Receba a nossa adoração, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe, irmã Vera. Amém, pastor. Bom dia, amados. Que bênção, né, de poder estarmos juntos através dessa live. Isso é um privilégio que Deus nos dá, né? É uma bênção, porque nem todos têm esse alcance, mas Deus providencia tudo. Nosso Deus é aquele Deus que supre tudo, né? Que provê tudo, Ele é o Deus provedor. Então, nós temos hoje aqui com essa oportunidade de falarmos, alcançarmos, né, nossos irmãos, as pessoas que estão ao alcance de nossa voz, para entender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Não estamos presencialmente, mas estamos em comunhão do Espírito, né? Deus é muito bom. A revista que nós estamos estudando nesse trimestre, ela tem como tema de estudos Esperança em Tempos de Quarentena. E a lição de hoje, ela foi escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Brasilândia. E como falei anteriormente, a revista fala em esperança. E o tema da revista, ele desperta a gente a confiar em Deus, a ter esperança em Deus, apesar de estarmos passando momentos difíceis, né? Momentos de adversidade. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 12, ele diz com uma convicção de fé mesmo: mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Para guardar o meu depósito, né? Em umas versões tem assim. Até aquele dia. E é esta convicção de fé, meus irmãos, que nós precisamos ter. Porque o nosso Deus é um Deus que nos dá esperança. O nosso Deus é a nossa esperança. E nós precisamos confiar nesse Deus. Precisamos estar, assim, focados para enfrentarmos as adversidades da vida. As adversidades, elas existem e nós não estamos livres delas, não. Não temos como nos livrar das adversidades. Então, hoje nós vamos estudar a lição 2, que tem como assunto adversidade traz maturidade. Vamos entender o porquê que a adversidade traz maturidade. Primeiro, vamos entender por parte o que é adversidade. O que nós entendemos por adversidade? Adversidade são aqueles imprevistos que acontecem no nosso dia a dia. Vamos dizer que são os contratempos, né? São as dificuldades, os obstáculos que surgem no nosso dia a dia. Alguma coisa que talvez nós não estivéssemos esperando, mas de repente aconteceu. São as adversidades que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. E eu vou dizer uma coisa, hein? Que todos nós estamos sujeitos à adversidade. Se alguém diz assim, eu nunca passei por adversidade e nem vou passar, engana-se a si mesmo. Porque o próprio Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, que aflições seriam essas? São as adversidades da vida, meus irmãos. E nós, na nossa adversidade do dia a dia, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, uma enfermidade na família,
Surge do nada, de repente, uma enfermidade séria, né? E isso traz uma adversidade no dia a dia. Outra adversidade que hoje é bem comum nos dias de hoje, devido a essa pandemia que estamos vivendo, é o desemprego. Quando você menos espera, você está perdendo o seu emprego, o sustento da sua família. É outra adversidade. Então, irmãos, ninguém está livre da adversidade. Todos nós estamos sujeitos a ela, né? E Jesus nos disse isso. Mas essas adversidades da vida, nós precisamos entender, aceitar e encarar para enfrentar e vencer. Mas de que forma? Confiando no nosso Deus. Confiando em Deus, focando a nossa fé em Deus, nós vamos conseguir vencer as adversidades da vida. Mas agora vamos entender um pouquinho sobre maturidade. O que eu poderia falar sobre maturidade? Ao contrário de que muitos pensam, a idade não define maturidade. Tem gente que acha que quanto mais idade tem, mais amadurecimento a pessoa tem, engana-se. Por quê? Porque a maturidade, ela é um processo que a gente alcança com o aprendizado. Ela vem pelo aprendizado. A gente alcança a partir do aprendizado que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. Então, eu não posso dizer assim que uma criança não tem maturidade. Quem tem maturidade é um adulto, de forma nenhuma. Nos dias de hoje, por exemplo, é muito comum a gente ver crianças assumindo responsabilidades de adultos. E essas crianças que assumem tais responsabilidades já vão desenvolvendo um nível de maturidade. Quer ver um exemplo? No meu tempo que eu trabalhei em escola, né, quando eu estava em atividade ainda, antes de me aposentar, nós passávamos por muitas experiências contadas pelas nossas crianças. Tinha criança que chegava à sala de aula já contando as suas experiências vividas. Por exemplo, cuidar do irmão mais novo. Os pais precisavam trabalhar, sair para buscar o sustento. O que eles faziam? Já chamavam o mais velho e diziam, olha, você acorda seu irmão, você dá o café para o seu irmão, você dá banho nele, você manda ele para a escola, você dá o remédio na hora certa. Todas essas responsabilidades são determinadas para todos os dias daquela criança. Então, ele já levanta da cama com todos esses compromissos. Essa criança tem uma facilidade muito grande de amadurecer bem antes do tempo. Por quê? Porque ele já está vivenciando essas responsabilidades ainda criança. Então, a responsabilidade também nos desenvolve a maturidade. E os pais dessa criança, sem perceber, eles estão amadurecendo seu filho antes do tempo. É o decorrer dos dias, é o decorrer do tempo, é o aprendizado do dia a dia que vai desenvolvendo a maturidade. Bom, então, o que poderia dizer de uma outra forma? O que seria maturidade? Maturidade, podemos dizer que é compreender o mundo que nos cerca. Nós vivemos num mundo em que o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz isso. E nós estamos vivendo neste mundo. Enquanto aqui vivermos, nós precisamos compreender, entender e procurar viver de forma que não desagrade o nosso Deus. Enquanto aqui vivermos, porque nós vivemos num mundo mau, é um mundo cheio de maldade. Então, nós precisamos ser maduros, irmão, ter maturidade, principalmente a maturidade cristã, para que possamos enfrentar as maldades, as artimanhas de Satanás nesse mundo em que vivemos, que a Bíblia diz isso, né? E uma outra forma também de explicar a maturidade é a gente deixar o nosso eu de lado, a nossa vida egocêntrica, de pensarmos somente em nós. E quando nós conseguimos ter empatia, como conseguimos pensar já no outro, olhar o outro, entender os seus erros, nós já estamos desenvolvendo o nosso nível de maturidade. Maturidade eu poderia dizer também que é entender que nem toda ação precisa de uma reação. Eu acho isso muito importante, irmãos. Porque quando a pessoa tem maturidade, ele consegue, diante de uma determinada ação de uma outra pessoa, ele consegue se controlar, ele consegue respirar fundo, ele consegue silenciar, justamente porque ele entende que aquele momento não é o momento dele reagir.
porque aquela reação pode trazer complicações. Quando a pessoa pensa dessa forma, ele também está demonstrando o seu nível de maturidade. Bom, agora que entendemos um pouquinho sobre a diversidade, sobre maturidade, né? Então, nós vamos entender agora a lição, por que a lição tem esse tema que diz maturidade traz, a diversidade traz maturidade. Por que será? Por que será que a diversidade vai nos trazer maturidade? Pelo que falamos até agora, já dá mais ou menos para entender, né? O autor da lição, ele colocou que a diversidade, ela tem o poder de revelar a intensidade de nossa comunhão com Deus. É verdade, irmãos. Através da maturidade, nós demonstramos e mostramos, né, a intensidade da nossa comunhão com Deus. Porque quando nós temos uma comunhão com Deus, e estamos em constante comunhão com Deus, nós enfrentamos as adversidades da vida de forma que nos dá condições de vencermos. Nós não sairemos derrotados nelas, porque confiamos em Deus, porque estamos em comunhão com Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que a confiança em Deus nos traz alento, nos traz tranquilidade, segurança e esperança de que Deus está no controle da nossa vida. Bom, aí nós revelamos, quando nós conseguimos demonstrar isso, né, confiar nas palavras de Deus, nas suas promessas, demonstrar comunhão verdadeira com Deus, nós estamos, então, mostrando o nosso nível de maturidade cristã, né? Através disso, nós conseguimos não desistir. Quando nós temos essa comunhão com Deus, nós conseguimos não desistir diante das dificuldades, diante das adversidades, porque o nosso Deus nos manda ir em frente, que Ele está à nossa frente, Ele está abrindo caminho, Ele está tirando as barreiras, Ele está tirando as dificuldades. Então, isso, nós confiamos nisso, e isso é através da comunhão com Deus. O tópico 1 da lição diz que a diversidade ela é inevitável. Olha bem, a adversidade é inevitável. Isso nós falamos mais um pouquinho atrás, que ninguém está livre da adversidade, ninguém. E o próprio Jesus disse isso. Agora, Jesus não disse que no mundo nós teríamos uma vida imune a todos os problemas. Ele não disse isso. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E eu destaquei, aqui nesse estudo, eu destaquei para mim 3 personagens bíblicos, né, que passaram por adversidades. E venceram, irmãos, e venceram. É exemplo para nós. O apóstolo Paulo mesmo, que é bem citado na nossa lição. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando fraco é que sou forte. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz regozijo-me, ou seja, alegro-me, me contento nessas dificuldades, nessas adversidades todas, porque quando fraco é que sou forte. Paulo aprendeu a viver contente em qualquer situação da sua vida. Isso porque ele tinha uma comunhão com Deus. Abacuque, um outro exemplo que eu peguei também foi Abacuque. Lá em Abacuque, capítulo 3, se você tiver sua Bíblia aí no momento, abra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu acho lindo esse texto, é um texto que nos fortalece, que nos desperta a confiar e louvar e agradecer ao nosso Deus em qualquer situação. Abacuque 3, versículo 17, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse versículo 18 é interessante, é muito bom. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, é assim que nós temos que ser
quando vivemos em comunhão com o nosso Deus. Pode faltar o que for, pode vir o que for, a enfermidade que for, nós precisamos confiar e se alegrar no Senhor. Porque nós não esperamos nada de bom, de melhor nessa terra, nesse mundo. Nós nos alegramos no Senhor porque sabemos que Ele tem algo muito melhor para nós. A nossa fé, nossa confiança em Deus nos traz essa tranquilidade de que tudo que estamos passando é passageiro. Essas adversidades são passageiras. Nós precisamos confiar no Senhor. E aqui o profeta, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus, no Deus da minha salvação. Muito lindo essa passagem é muito boa. Então, é isso que nós temos que fazer. Quando nós conseguimos louvar o nosso Deus, exaltar o nosso Deus, se alegrar no Senhor, mesmo nas adversidades, nós estamos mostrando o nosso nível de maturidade cristã. Um outro personagem, esse, então, ele é tudo. É o personagem principal que nós podemos falar, que venceu tudo, ele venceu a morte. Estou falando de Jesus. Jesus sofreu, ele sofreu rejeição, ele padeceu por fazer a vontade do Pai, ele foi perseguido, desprezado. Jesus teve morte humilhante na cruz. Foi ladeado por salteadores, por ladrões, mas Jesus superou tudo isso, Jesus venceu tudo isso, porque Jesus venceu a morte. Jesus estava ligado diretamente com o Pai. Irmãos, é muito importante a gente estar conectados com Deus 24 horas por dia, porque as adversidades vêm, as lutas vêm, mas nós sabemos que o nosso Deus está no controle de tudo. Então, nós precisamos estar conectados com o nosso Deus. Então, a adversidade nos traz maturidade, porque é justamente diante das adversidades que mais nos aproximamos de Deus. Eu acho que não deveria ser assim. Nós deveríamos estar sempre buscando o nosso Deus, sempre proximidade com Ele, mas a realidade da nossa vida, a realidade do ser humano, a realidade do homem é essa. Quando as coisas apertam, ele corre e se aproxima de Deus. Até o ateu costuma dizer, ai meu Deus, diante da maior dificuldade que ele enfrentar. E é nesse momento que, quando nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo a nossa limitação como seres humanos, e reconhecer a nossa limitação é uma característica da maturidade cristã. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos pequenos demais, somos insignificantes. E aí, quando nós reconhecemos isso e reconhecemos a soberania de Deus, o poder de Deus, nós estamos demonstrando maturidade cristã. O tópico 2 da lição diz que a adversidade tem diversas fontes. Ela surge de diversas fontes. Que fontes são essas? Bom, a primeira que o autor colocou na lição, ele diz que podem surgir de nós mesmos, quando fazemos escolhas erradas. Olha, e isso é verdade. Quantas das vezes nós tomamos atitudes próprias por nós mesmos e erramos e falhamos, e as consequências são as piores possíveis. Mas, a partir do momento que nós reconhecemos que as consequências que estamos sofrendo, elas têm origem nas escolhas erradas, quando nós reconhecemos isso, nós já estamos mostrando um nível de maturidade cristã. Estamos sujeitos a errar. Estamos sujeitos. Mas quando erramos e reconhecemos o nosso erro, é porque nós temos maturidade cristã. Então, irmãos, escolha errada é quando nós não buscamos a orientação do nosso Deus. Muitas das vezes nós nos precipitamos, damos um passo largo, mas precisamos, antes de tomar qualquer atitude, buscarmos a orientação do nosso Deus. E isso, repito, é estar conectado com Deus. O segundo tópico que o autor colocou diz assim, podem surgir a partir das pessoas que nos cercam, ou seja, as adversidades, elas podem surgir a partir das pessoas que nos cercam. Nós temos vários exemplos na Bíblia de adversidades causadas por pessoas próximas de outras. Os irmãos querem ver um exemplo?
Um exemplo que eu posso citar para os irmãos é o episódio em que os irmãos de José lhe intentaram o mal. Isso a gente vai ver lá em Gênesis 37. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, Gênesis 37. No versículo, principalmente, é de 14 a 18. O Gênesis 37 todo, ele fala sobre José sendo vendido, né, para o Egito. Foi essa passagem aí, quando ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas eu quero destacar o versículo 18. O versículo 18 diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Irmãos, olha só, essa diversidade entre irmãos dentro da própria família. E isso acontece nos dias de hoje conosco também. Não desta forma, talvez, e até muitas das vezes desta forma, mas principalmente dentro da família, quando um deseja o mal do outro, não quer ver o outro crescer, não quer ver o outro desenvolver, tenta prejudicar, tenta atrapalhar o desenvolvimento do outro, dentro, às vezes, da própria família, dentro do próprio trabalho, no nosso dia a dia, nossa vida secular, dentro da escola, você que é jovem, você que é criança, que está estudando, dentro da sua própria escola, você pode passar por adversidades trazidas pelos próprios colegas, as pessoas que estão próximas de você. Às vezes, as pessoas nos ferem, sabe, pelos mais diferentes motivos, mas nós precisamos, diante dessas adversidades, ter maturidade para enfrentar e superar. O terceiro tópico que o autor colocou, ele diz assim: quando entendemos que as adversidades acontecem, quando entendemos que as ações dessas determinadas pessoas não necessitam de uma reação, mas sim de oração. Irmãos, olha só. Quando nós conseguimos entender que as ações dessas pessoas que nos cercam, né, elas nos causam mal, né? Quando nós entendemos que essas ações não necessitam da nossa reação imediata, mas sim de oração, nós estamos também desenvolvendo um nível de maturidade. Irmãos, olha só, orar para essas pessoas é a atitude mais correta, a gente viver em oração. Às vezes nós estamos muito próximos de uma pessoa que está nos fazendo tão mal, às vezes com palavras, com outras atitudes, e a gente não tem como reagir. No ato de reagir, nós podemos complicar a situação. O inimigo pode aproveitar esse momento dessa reação para realizar o plano dele, que é destruir. Mas, se nós estivermos conectados com Deus, estivermos em comunhão com Deus, nós vamos saber passar por esse momento sem reagir e apenas orar. Então, nós precisamos orar. É um tipo de adversidade que nos atinge diariamente, né? O autor colocou a quarta fonte, né? Ele diz que as adversidades podem surgir também, elas podem surgir por uma ação de Satanás. Então, meus irmãos, olha, Satanás tentou Jó, né? Tentou Jó. Tentou o próprio Jesus. Quando Jesus estava no monte, ele apareceu diante de Jesus e tentou Jesus. Satanás, ele vive, irmão, rodeando a gente, pronto para nos atacar. Então, irmãos, nós temos que estar atentos, vigiar e orar, porque o diabo continua com o seu propósito. Qual é o propósito do diabo? O propósito dele é roubar, matar e destruir. Então, nós temos que estar vigilante e em oração, para não dar brecha. Porque, às vezes, numa reação nossa, diante de uma determinada adversidade, uma reação nossa errada, ou diante de uma escolha errada, é aí que o inimigo entra para realizar o plano dele, que é destruidor, não é? E o quinto tópico que o autor colocou, ele falou que também pode surgir de uma ação divina, ou seja, vinda do Senhor, vinda do nosso Deus. A exemplo do que ocorreu com Abraão. Podemos ver lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. Vamos ver que adversidade foi essa. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. 22, versículo 2. Quem tiver sua Bíblia em casa aí pode abrir e ler também. Diz assim, Deus falando para Abraão, ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi.
Irmãos, isso é muito duro. Aqui ainda tem um destaque, Deus ainda dá um destaque para Abraão. O teu único filho, o que tu amas. E Deus está mandando o quê? Ele levar Isaac para servir de holocausto, para ser queimado. Mas Abraão, com a maturidade cristã, com a comunhão que ele tinha com Deus, ele está conectado com Deus, ele obedeceu. Porque ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus estava à frente. Ele confiou, ele estava pronto para fazer a vontade de Deus. Nos dias de hoje, vivendo aqui nos dias de hoje, será que as adversidades dos dias atuais, essa pandemia, né? Agora a gente está vendo nas reportagens aí a ameaça dos gafanhotos, que Deus já fez um plano, já inverteu a posição, já estão indo embora, mas já estavam bem próximo do Brasil. Então, nós temos a pandemia do Covid, nós temos essa ameaça ainda dos gafanhotos, nós temos também uma ameaça de uma nuvem de poeira, parece que está vindo do deserto, do Saara, e já chegou nos Estados Unidos. Isso são ameaças, nós vivemos constantemente ameaçados. São adversidades que estão nos atingindo. Nós não podemos também ver isso tudo que está acontecendo, como ação de Deus sobre a humanidade, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos? Podemos também, irmãos. Porque o autor da lição colocou para nós que Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. O autor colocou isso para nós, e é verdade. Ele intervém na história. Deus está por trás disso aí. Deus está no controle, irmãos. Nada foge ao controle de Deus, porque Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. Então, nós podemos ver isso também, como ação divina. Deus pode estar até provando a nossa fé através disso aí. Quantos se desesperaram, estão achando que não vão resistir, que vão morrer, que vão ser atingidos? Precisamos confiar, irmãos, no nosso Deus. Porque o nosso Deus coloca uma barreira, Ele coloca uma proteção. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Então, nós temos que confiar nisso, de que pode acontecer o que for, mas nós estamos protegidos pelo nosso Senhor. Seja qual for a situação. Falamos do tópico 2. E o tópico 3, o autor falou, ele coloca aqui, de lições que nós podemos tirar com as adversidades da vida. São muitas lições. Ele citou algumas. Ele colocou, a primeira delas, ele colocou que nós aprendemos que somos pó. E essa pandemia que estamos vivendo aí veio nos revelar isso, irmãos. Veio revelar isso para a humanidade, que sem Deus não somos nada. Os grandes científicos, os grandes doutores, os grandes médicos não conseguiram conter essa pandemia que começou lá na China. E ela foi se espalhando, espalhou pelo mundo. Por quê? Porque o controle está nas mãos de Deus. E o homem precisa reconhecer isso. Por maior conhecimento que ele tenha, Deus é soberano. Deus está sobre todas as coisas. Então, as potências ricas, bem equipadas, bem preparadas, primeiro mundo, né? Até aquele mais pobre vilarejo, bem simplesinho, bem humilde, todos tiveram a oportunidade de perceber a insignificância diante da soberania de Deus. Uma outra lição que ele diz que nós podemos tirar é que nós aprendemos que o mal é uma realidade. A palavra de Deus, lá em 1 João, deixa eu ver 1 João aqui. 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Então, aprendemos que o mal é uma realidade. Nós vivemos sendo cercados pela maldade. E estamos correndo o risco de sermos atingidos quando damos brecha, quando deixamos um espaçozinho para o mal penetrar e entrar na nossa vida, nos nossos lares, né? Uma outra coisa também é a carne. A Bíblia diz que a carne é fraca.
Então, nós precisamos ver que a carne é fraca. Nós estamos sujeitos a pecar porque a carne é fraca. Lá em João, capítulo 8... João, capítulo 8... o que eu vou citando, se os irmãos puderem ver aí nas suas casas, podem abrir suas Bíblias para a gente ler junto, acompanhar. João, capítulo 8, no versículo 19. João, capítulo... Já lemos. 1 João, capítulo 8, versículo 19. Não é João, é 1 João. É que diz que o mundo jaz no maligno. E Mateus 26, versículo 41... Mateus 26, versículo 41. Vamos ver o que diz Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, 41 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar e orar. E João 8, versículo 44, no versículo 44, não vou ler ele agora não, mas ali nesse versículo nós vemos que a palavra de Deus diz que o diabo ele é mentiroso. Os irmãos podem ler depois, João 8, 44, o diabo é mentiroso, ele arma situações, ele tem artimanhas, ele é sagaz, ele nos engana. Então, nós temos que estar vigilantes, irmãos. Não adianta só orar, não. Orar, não. Nós temos que vigiar e orar, para não cairmos nas tentações do maligno. Então, nós não podemos nos descuidar dessas áreas em nossa vida, né? Por causa da nossa luta interior. Aprendemos a confiar em Deus. Também é uma das lições que podemos tirar das adversidades. Salmo 119, 71, o salmista diz assim: foi bom para mim ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos, ou seja, os teus ensinamentos. O salmista está dizendo que foi bom para ele passar por aquelas situações, pelas adversidades. Meus irmãos, é fácil a gente falar assim? Foi bom para mim passar por isso. Muitas das vezes nós falamos, eu precisava ter passado mesmo por isso. Mas nós costumamos falar muito isso para o outro. Você precisava passar mesmo por isso, para você entender que você precisa servir mais a Deus, porque sempre o nosso dedo apontando para o outro. Mas aqui o salmista fala para ele mesmo. E nós temos que olhar para o nosso eu, para o nosso interior. Porque eu estou precisando falar isso. Que foi bom eu passar por isso, para que eu buscasse mais ao meu Senhor, para que eu entendesse mais a vontade de Deus na minha vida, eu entendesse mais os planos de Deus, para que eu me submetesse mais ao Senhor e reconhecesse a minha insignificância diante dEle. Então, às vezes, é necessário a gente passar por determinadas situações. E o salmista diz, foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os seus ensinamentos. E o último tópico da lição, o autor diz que a adversidade ela nos faz crescer. Nós já estamos terminando o estudo da lição. Esse último tópico, ele fala que a adversidade nos faz crescer. O apóstolo Paulo, ele não olha as adversidades como um fim em si mesmo, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Então, meus irmãos, dessa forma, nós podemos entender o tema da lição, o título da lição, que a adversidade nos traz maturidade. Quando nós entendemos que as adversidades não são o fim em si mesmo, mas um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Quando entendermos isso, nós, então, vamos entender por que as adversidades trazem maturidade. É assim que nós fechamos a lição, entendendo que todas as adversidades que Deus coloca diante de nós, que surgem na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que não seja pela permissão do nosso Deus. Não é a vontade de Deus que tais coisas aconteçam, mas Ele permite que tais coisas aconteçam para que nós cresçamos. Cresçamos em sabedoria, em santidade, cresçamos na graça diante do Senhor. Então, as coisas acontecem, irmão, não é para a gente dizer por que eu estou passando por isso, por que Deus permite tais coisas na minha vida. Né? Eu procuro servir ao meu Deus, procuro estar sempre presente, e eu estou passando por isso porque não é para isso, meus irmãos.
Não é para murmurar, não é para se lastimar, mas é para entender que aquilo que está acontecendo é para o seu crescimento espiritual diante do Senhor. E é isso que Deus quer de nós, né? Então, meus irmãos, a vantagem que o cristão tem em servir a Jesus é justamente saber que vai passar por todas as adversidades da vida, mas que a vitória é certa em Cristo Jesus. É o fechamento da nossa lição. Que nós possamos entender que servir a Jesus é justamente saber que vai passar por todas essas adversidades da vida, mas que a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e complete em nossos corações a obra que Ele começou. Tá bom, meus irmãos? Um domingo abençoado para todos nós. Obrigado, irmã Vera, por esse momento tão precioso para as nossas vidas, para possamos entender um pouco mais a palavra de Deus. Deus esteja abençoando sua vida, né? E lembrando também da irmã Neuza, que Deus esteja cuidando dela a cada instante. E lembrando, logo à noite, às 19h30, estaremos retornando com a live do culto da noite, né? Teremos grupo de louvor e teremos a mensagem também. Então, nós vamos orar, encerrando esse momento. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que tem falado profundamente ao nosso coração. Continue, ó Deus, a trazer mensagens, ensinos que edifiquem as nossas vidas, o nosso lar, que fortaleça a nossa vida espiritual, que nos conceda o privilégio, ó Deus, de podermos ouvir a Tua voz. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia. Obrigado pela vida da irmã Vera. Tu possa, ó Deus, estar fortalecendo a Tua serva, dia após dia. E assim te oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.